Voltamos para o último bloco desta edição do Planeta SPM. Estamos aqui com a Tassiana Mello, formada em Comunicação Social e cofundadora do Girls on the Road. A inovação na forma de empreender é um diferencial. Com o desenvolvimento das tecnologias, novas formas de empreendedorismo foram surgindo. O Planeta SPM produziu uma reportagem sobre uma empresa que procura empoderar mulheres por meio de serviços residenciais. O empreendedorismo e a inovação caminham juntos. Para empreender é necessário espaço para criar, colocar as ideias em prática e inovar de fato. Hoje a equipe do Planeta SPM veio conhecer a Mana Manutenção, um projeto com empreendedoras com mão de obra 100% feminina. A Mana surgiu no ano de 2015 com a minha sócia, a Ana Luísa, e surgiu a partir de um assédio que ela teve de um entregador de gás. Então ela falou, por que não existe um serviço mais seguro para as mulheres? Numa reunião com os amigos e amigas, falaram assim, mas você sempre arruma as coisas da casa, por que você não oferece esse tipo de serviço? Então surgiu a Mana Manutenção. Com serviços de elétrica, hidráulica, pintura e instalações gerais, a Mana Manutenção coloca a mulher como protagonista na mão de obra e procura atender preferencialmente mulheres. A Mana é uma empresa de manutenção residencial, de mulher para mulher. Gerir esse tipo de negócio, ele gera o empoderamento feminino para todos os tipos de mulheres que queiram trabalhar nessa área. Então, como que a gente faz esse empoderamento? A gente mostra que o caminho não é tão difícil quanto elas pensam. Principalmente quando a gente surgiu com a Mana, a gente foi como se fossem as pioneiras nessa área. E a gente conseguiu abrir caminho para várias outras mulheres que estão empreendendo e fazendo o mesmo negócio que a gente. Dessa forma, podemos ver como as mulheres estão renovando o mercado de trabalho, abrindo novas oportunidades para outras mulheres. As dificuldades de ser uma mulher empreendedora são imensas. Primeiro porque dentro das pesquisas, principalmente da Rede Mulher Empreendedora, no máximo acho que é 5% das mulheres que são em cargos de chefia como diretoras e presidentes. Então, quando você começa a abrir um negócio, a maioria das pessoas começam já a pensar que as mulheres elas não têm capacidade de chegar num cargo tão alto por serem tão, vamos falar, sentimentais. Só que às vezes é aquele sentimento que faz com que as coisas sejam de forma mais de coração. Tassiana, como a gente viu na reportagem, há várias mulheres que procuram empoderar outras mulheres por meio do empreendedorismo. Qual você acredita que é o meio que esse tipo de empreendedorismo impacta a sociedade? Nossa, é fundamental. Bom, primeiro, eu acho que a gente não pode nunca, quando se fala de empreendedorismo feminino, não trazer a questão do empoderamento econômico, né? Isso é fundamental. E aí eu acho que vale para mulheres de todas as classes sociais, de todas as faixas etárias. A partir do momento que você empodera uma mulher economicamente, ela muda a postura, ela muda a atitude, ela se sente, sim, consciente de que ela pode alcançar o que ela quiser. Tá? Eu acho que isso é fundamental e a gente viu vários exemplos disso ao redor do mundo. A questão de outras mulheres apoiando outras empreendedoras, eu acho também que é uma questão até de responsabilidade. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que se você é uma mulher hoje e tem algum tipo de palco, né, se você tem a possibilidade de expor o trabalho de outras mulheres, de estender a mão e trazer outras mulheres com você, de investir em outras mulheres. A gente não pode esquecer que a gente vive um momento da história onde a mulher ao redor do mundo tem a maior quantidade de ativos para dispor, dinheiro. A gente hoje representa 36 trilhões de dólares de ativo. As mulheres têm que ter consciência disso. Óbvio que isso vai variar de país para país, de espaço para espaço, mas a gente precisa entender que hoje a gente vive numa condição muito diferente e a gente precisa usar esse nosso poder também pela via econômica. Então, você criando essa mentalidade onde mulheres podem e devem investir em outras mulheres é fundamental. Você muda a perspectiva, você começa a quebrar alguns preconceitos, você quebra mitos. Isso é muito relevante. Então, esse exemplo da reportagem eu acho fundamental, porque, primeiro, você empodera psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, e aí na hora que essa roda começa a girar, ela não para, sabe? Eu acho que isso é importante. E aí entra a questão do exemplo, né, das referências, de mostrar para outras mulheres o quanto elas podem alcançar, que elas têm que ser ambiciosas, sim. A gente não pode ter medo de falar de dinheiro, a gente não pode ter medo de mostrar a nossa ambição. E, de novo, construir o sucesso da forma que você acha que é relevante para você. E a gente vive num mundo
mundo que está cada vez mais competitivo e acirrado, né? Como que a gente deve ser inovador no empreendedorismo com esse cenário? Priscila, eu acho que um ingrediente fundamental da inovação, e aí eu queria fazer um ponto, porque a gente não pode falar, a gente fala muito hoje em dia da inovação tecnológica. Eu acho que inovação, antes de tudo, é você manter a sua curiosidade, ter um olhar curioso sobre as coisas, tá? E vou te trazer um exemplo que eu acho que traz muito isso. A gente entrevistou na Índia. Tá? A questão da menstruação na Índia é um tabu enorme. Não se fala sobre isso, não se educa as meninas. E você cria uma situação onde hoje a questão da menstruação, do ciclo menstrual e como as mulheres passam por ele, é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque em grandes partes da Índia, as mulheres não usam absorvente higiênico, elas usam um paninho. Então você imagina o grau de higienização desses paninhos, né? E ninguém fala sobre isso. Uma das empreendedoras que a gente entrevistou, ela criou uma máquina, e aí é que eu falo que a inovação pode se dar em qualquer lugar, é você manter um olhar curioso. Ela percebeu que nesses lugares mais afastados, onde as grandes operações globais não chegavam, grandes empresas não chegavam com os seus produtos, e além disso eram caros, ela falou, como é que eu posso atacar isso? Então ela criou uma máquina de produzir absorvente higiênico com baixa escala e baixo custo, para levar para esses povoados, para levar para esses vilarejos, juntamente com uma questão educacional, para mostrar para essas mulheres, primeiro, elas precisam estar atentas a isso, elas podem comprar por um valor mais baixo. Ela criou uma equipe de vendas de outras mulheres para que possam revender esse produto. E ela criou umas maquininhas que ficam em lugares não públicos, porque aí entra a questão do tabu, mas em banheiros, em lugares onde as mulheres podem se sentir um pouco mais confortáveis e comprar um absorvente higiênico. Então, a inovação da Suhani, eu acho que foi exatamente nisso, de manter o olhar curioso, identificar ali uma oportunidade que ia atacar uma questão relevante, super relevante dentro da Índia. Entendi. E, Tassiana, ter mulheres como em cargos importantes de empresas ou mesmo fundando empresas é muito importante para a questão da representatividade. Mas, apesar disso, tem os preconceitos com a capacidade da mulher. Qual é a forma que a gente pode driblar esses preconceitos? Eu acho que dentro da medida e dentro da sua área de atuação, você tem sempre que se tornar um advocate, né? Você tem sempre que ter uma postura de questionar quando for conveniente, uma postura que você está vendo que está claramente podando, limitando o potencial de uma outra mulher, cortando oportunidades. E eu acho que é importante falar, gente, que essa atitude que muitas vezes limita ou poda a evolução, né, o potencial feminino, não vem somente de homens. Né? A gente conviveu e a gente identificou várias mulheres que têm sim uma atitude machista. Acho que o primeiro ponto é a gente ter consciência disso, a gente falar dos nossos vieses inconscientes. É a gente falar sobre o elefante no meio da mesa. Deixar um pouco, de novo, trazendo a questão do tabu, deixando um pouco o tabu de lado e falando que é o momento, talvez até a gente tenha passado do momento, mas, enfim, estamos nele novamente, de falar sobre essas questões, das mulheres também se posicionarem, de levantarem a mão quando surge uma oportunidade, não se retraírem achando que não são capazes. Pelo contrário, falar, eu estou aqui, eu posso fazer. E se você eventualmente não tiver toda a informação, todo o conhecimento naquele momento, você vai atrás desse conhecimento. O Richard Branson, que é aí um grande empreendedor que criou a Virgin, que muita gente deve conhecer, ele fala que ele criou o império dele agindo dessa forma. Muitas vezes ele era colocado num desafio que ele não sabia como ele ia fazer. Seja em termos de serviço, de produto, não, eu vou fazer, eu faço, eu consigo. E depois ele ia pensar na solução. Nem todo mundo gosta de agir dessa forma, mas eu acho assim, para você iniciar, para você também se lançar um desafio, é importante você ter um pouco essa mentalidade. Entendi. O programa está realmente ótimo, mas infelizmente estamos chegando ao fim de mais um Planeta SPM. Tassiana, muito obrigada por ter vindo aqui participar do programa. Eu acredito que esse tema que a gente falou aqui tem que ser cada vez mais debatido, porque é muito importante. Sem dúvida. E agradecemos também a audiência nas nossas redes sociais. E bom dia e até a próxima.